boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, 12:05, eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Imagens do Instagram, do Facebook e do nosso canal no YouTube, aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir com o programa também pelo WhatsApp, 973350038 é o número, mais uma vez, 973350038, e nas redes sociais, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Segunda-feira, iniciando mais uma semana, com muita saúde, com muito empenho, com muita dedicação, vamos trabalhar aqui a análise e a discussão dos temas que estão palpitando os principais assuntos do dia, e para tudo isso a gente vai escalar o nosso time a partir de agora. O programa Gente que Fala de hoje recebe o vereador paulistano Eliseu Gabriel, do PSB, ele é o presidente da Comissão de Educação e Cultura da Câmara Municipal de São Paulo. Tudo bem, vereador Eliseu Gabriel? Bom dia. Bom dia não, boa tarde. Bem, um prazer estar aqui mais uma vez no Gente que Fala, uma alegria. Obrigado pela presença, vereador. Também com a gente o Leandro Nassif Darco, ele é publicitário, gerente do Senac São Carlos. Tudo bem? Boa tarde, Leandro. Tudo bom, Mauro? Boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês, com o vereador Eliseu, com o Renato Dias e com o Tiago Queiroz. Prazer. Muito obrigado pela presença. Também com a gente o Tiago Queiroz Luciano, jornalista, ele é repórter fotográfico do jornal Estado de São Paulo. Tiago, boa tarde. Como é que você está? Tudo bem? Oi, boa tarde, Mauro. Boa tarde demais entrevistados aí, Zenilda. É um prazer estar aqui conversando com vocês aí. Valeu mesmo. Muito obrigado. Também com a gente o Renato Dias, administrador. Ele é o conselheiro do Instituto de Formação de Líderes de São Paulo e diretor de Relações Institucionais da Brasil Paralelo. Renato Dias, boa tarde. Como é que você está? Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos da mesa. Um prazer participar. Obrigado pelo convite. Muito obrigado pela presença, 12:07 agora, então vamos ao nosso primeiro assunto de hoje, o primeiro assunto da semana. Depois de vetar a lei, ver seu veto derrubado pelo Congresso e brigar na Justiça para não fornecer internet a alunos de escolas públicas, o presidente Jair Bolsonaro editou na semana passada uma medida provisória que exclui qualquer prazo para que a União faça a remessa da verba de 3 bilhões e 500 milhões de reais aos estados, previstas na lei para garantir o acesso de alunos e professores à internet. A continuidade de atividades online é a aposta da maior parte das redes de ensino, mas o plano empaca no alto percentual de alunos e escolas sem conexões. Alto percentual de alunos, vereador Eliseu Gabriel, estudantes e professores que têm a dificuldade aí na questão do acompanhamento das aulas, justamente pela falta do acesso remoto. Então, e essa desigualdade tem sido um grande desafio a ser enfrentado durante a pandemia, essa desigualdade entre os ricos ou aqueles que têm acesso à internet, aqueles mais pobres, e que dependem desse repasse para os estados, esse repasse de 3 bilhões e 500 milhões de reais. Sua avaliação, vereador? É que é lamentável, né? Porque nós temos visto que é muito grande o número de alunos que não têm acesso à internet, ou tem um acesso precário. Por exemplo, a pessoa tem um celular meio vagabundo, vamos dizer assim, um celular numa casa inteira, para um único celular, com dificuldade de acesso à internet, quer dizer, não tem condição de achar que isso vai ajudar as crianças a terem aula, né? Esse é um problema sério, é um absurdo o governo federal fazer isso, porque está fazendo tanto negócio lá, muita gente aí está se acertando com o Centrão, etc., e no meio esse valor é pequeno perto do que ele está gastando para conseguir sobreviver politicamente. Eu acho lamentável o que acontece, é gravíssimo, eu tenho acompanhado muito a educação das crianças aqui, é lamentável. O que nós temos de grave no Brasil são as enormes desigualdades sociais. E, nesse momento de pandemia, a situação está se agravando, né? Quer dizer, porque as pessoas que não têm acesso
à internet estão sendo profundamente prejudicadas. Eu acho que nós temos que ter muita atenção nisso. Eu até fiz um projeto de lei, foi até aprovada uma lei minha aí sobre isso, né, que obrigar a ter internet gratuita nas escolas e todas as escolas municipais. Dentro das escolas, eu queria que fizesse nas casas, mas a gente tem problema de conexão, problemas ainda de internet que não chega na maior parte da cidade. Foi aprovado, pelo menos a Prefeitura de São Paulo está tentando remediar esse problema. Mas é gravíssimo isso que o governo fez, é gravíssimo esse Ministério da Educação completamente ausente nessa pandemia, uma coisa absurda, e eu lamento, só tenho a lamentar, quer dizer, o que está acontecendo, essa decisão de cortar esse recurso. Até porque os estados, os impostos no Brasil, os dinheiros dos impostos são concentrados no governo federal. Quer dizer, os estados e municípios recebem muito menos do que arrecadaram no país. Então, esses repasses são obrigatórios para que os estados e municípios sobrevivam. O correto seria que eles tivessem diretamente esses recursos. É isso, meu amigo. Agora, a sua avaliação, vereador, em relação a esse movimento político, né? Primeiro, o veto ao próprio projeto, né? Aí veio a derrubada do veto lá na Câmara dos Deputados e agora uma ação do Executivo no Supremo Tribunal Federal para não ter prazo para o repasse desse dinheiro, desses 3 bilhões e 500 milhões de reais. O seu entendimento sobre esse movimento, vereador? Isso mostra, mais uma vez, o tipo de governo federal que nós temos, né? Que não tem a menor responsabilidade com o seu povo, não se preocupa com a qualidade de vida, com a educação, quer dizer, nega o conhecimento, já negou tudo na pandemia, né? Disseram que era uma gripezinha, que vamos tomar cloroquina. Nós poderíamos ter evitado pelo menos 300 mil mortos até agora, poderiam ser evitados se não fosse essa postura da direção do governo federal. E agora no conhecimento, né? Um pouco caso com o conhecimento, com a ciência, com a tecnologia e com a cultura. Veja o que aconteceu com a Cinemateca. Nós estamos avisando, há um ano nós estamos nos mobilizando, fizemos movimentos na Câmara, fizemos reunião com todo o pessoal ligado à Cinemateca, avisando do perigo. Simplesmente eles demitiram todos os funcionários e não colocaram ninguém, colocaram umas pessoas tomando conta, que não entendem nada de como é que se toma conta daquele patrimônio. E pegou fogo, né? Destruiu um patrimônio absolutamente fantástico da nossa cultura. Então, é esse tipo de governo que não se preocupa, nega a cultura, nega a ciência, nega a cultura, nega a saúde, é lamentável. Só posso dizer lamentável, profundamente lamentável. E agora com casos de corrupção também, né? Quer dizer, a CPI está mostrando que as vacinas, muitas das vacinas, em boa parte, não foram compradas por negacionismo deles, porque eles achavam que achavam que tinham que ter a imunidade de rebanho. E o segundo é corrupção, né? Ver o tipo de gente que está lá negociando vacina. Quer dizer, é um absurdo, quer dizer, negacionista e corrupto. Eu acho que é essa situação dramática que o país vive hoje. Leandro, para fazer uma análise no seguinte aspecto, vocês do SENAC, entidade tradicional que leva o ensino profissionalizante, ingressando aí com tudo nessa fase de pandemia, claro, por necessidade de adaptação para levar o ensino remoto, o ensino profissional. Como é que vocês observam esse tipo de situação, a educação fundamental, a educação básica, a educação que todo mundo precisa, enfrentar todo tipo de obstáculo quando os mais pobres não conseguem, 18 milhões de alunos e professores incluídos nessa conta também, precisando do acesso e precisando do repasse desse recurso que o governo federal não quer repassar, ou pelo menos não quer ter prazo para repassar. Sim. Mauro, eu vou me ater a falar do ponto de vista técnico, né, relacionado à execução dessa educação. A gente viu que a pandemia ela escancarou, né, um apartheid não só social, mas tecnológico que a gente vive no país, né? Uso esse termo porque ele mostra mesmo, né, o vazio que a gente tem e o não acesso de boa parte da nossa população a minimamente um meio de comunicação que as possibilitasse, né, manter
as aulas acontecendo, né? Eu posso falar quanto escola, né, que você não ter o recurso da internet, ela inviabilizou boa parte dos trabalhos, né? Teve que fazer com que as escolas, né, se reinventassem ainda mais, né? Não que não tivesse sido possível, mas a gente viu que a internet ela se mostrou como um meio que possibilitou as escolas continuarem, né, de alguma forma. Quando a pessoa não tinha esse acesso, né, e principalmente aí os menos favorecidos, vamos colocar assim, as populações, né, com menos recursos financeiros, a gente teve que se reinventar. E aí partir para a impressão de apostilas, fazer isso, a entrega em casa, para que minimamente, né, as aulas continuassem, né? A gente se deparou com realidades muito tristes em relação a esse acesso, né? Famílias, como o vereador Eliseu já colocou, dividindo ali, às vezes, um único celular, né, que já não é o melhor item aí para a pessoa estar tendo a aula, né, mas dividindo aquele celular e ainda numa situação onde o pacote, né, de internet, em algum momento ali, ele se findava, né? E como que você dava continuidade para isso? Então, entendo que a gente ter, né, acesso à internet, né, para todo o nosso país, inclusive chegando nas regiões mais longínquas, não é mais uma condição, é um item essencial hoje em dia, né? Até porque assim, a gente sabe que esse movimento das escolas, a gente está passando por um processo de retorno, mas ele ainda vai durar algum tempo, né? Até que você tenha a plenitude das pessoas retornando de fato para o espaço da escola, né? Então, entendo que é uma posição que ela precisa ser revista, precisa ser debatida amplamente aí pela sociedade, porque não tem como a gente construir futuro sem que a internet seja algo presente na vida das pessoas, dentro das casas, né? E a gente sabe, a gente está aqui nesse momento agora tendo essa conversa justamente porque a gente tem um bom acesso à internet, né? Caso contrário, não estaria acontecendo esse debate que a gente está tendo aqui. É um exemplo simples para a gente ver o quanto que ela se tornou um bem essencial hoje para o desenvolvimento dos negócios e também para a educação continuar. Claro que a gente sabe, né, Leandro, das diferenças sociais e como é que isso no dia a dia diferencia os brasileiros, né? Mas acho que acabou sendo surpreendente no campo da educação essas descobertas aí que vocês do Senac tiveram, dessas realidades que vocês tiveram que se virar nos 30, né, como se diz, para poder resolver, né? Sim, eu ainda posso, né, me colocar numa situação de privilégio, né, quanto Senac, porque a gente já vinha, dentro da nossa própria proposta pedagógica, trabalhando aí, né, algo voltado para a educação que a gente chama de uma metodologia, no uso de metodologias ativas e voltadas para projeto, que de alguma forma já preparavam os nossos docentes, né, para quando entrou a pandemia, isso foi no dia 17 de março, né, que a gente entrou num momento ali de isolamento social. No dia 18 de março, o Senac já estava retomando as suas aulas, né, por meio do uso aí de plataformas as mais diversas, né, um pouco disso que você trouxe. Eu acho que as escolas tiveram que se adaptar. Felizmente, por isso que eu me coloco numa situação de privilégio, né, a gente já tinha algumas plataformas de uso, mas a gente viu também muita coisa que teve que ser adaptada ali, né? Como eu mencionei lá atrás, por exemplo, o WhatsApp ele se tornou uma ferramenta principalmente os primeiros meses, crucial para a gente conseguir acessar parte dessa nossa população, né? De jovens e adultos, que é o público que a gente trabalha. Então, eu vejo que essa questão, né, da adaptabilidade da escola, ela aconteceu, né, ela deixa para a gente alguns coisas que vão ficar, né, para uso em outros momentos, né? Acho que essa questão da tecnologia, da forma com que a gente teve que avançar durante esse 1 ano e meio, ela deve continuar, né? Então, a gente deve ter aí um percentual das aulas onde a gente não chama, né, de ensino
à distância, e sim de ensino remoto, porque o professor, a professora, eles estão ali ao vivo, tendo contato com esses alunos e fazendo a tutoria e fazendo a mediação do aprendizado. Então, essas coisas elas vêm somar, né? Mas foi um processo de construção, né? A pandemia ela não avisou a hora que ela chegaria e a gente teve aí que fazer toda uma adaptação. Tiago, para falar um pouquinho com base na sua experiência como repórter fotográfico do Estadão, nas suas reportagens aí diárias, nas suas viagens, quantas mazelas você já deve ter visto? A gente está falando de internet, que é dos itens mais modernos, é das últimas coisas, né? Porque a gente tem aí um país onde não tem água em muitos lugares, não tem tratamento de água, não tem esgoto, não tem energia elétrica, enfim. Então, juntando tudo isso a partir da sua experiência, qual é o caldo que sai? Então, Mauro, eu estava escutando a fala do pessoal e pensando que tudo isso faz muito sentido, né? Mas aí, como você falou, a minha experiência assim de estar vendo isso na rua, né? E aí eu fiquei pensando aqui comigo que o negócio é mais embaixo, assim, né? O problema é muito mais embaixo, né? Infelizmente, né? Eu fotografei nesse período aí da pandemia, né? Que a gente está vivendo ainda, muitas filas de pessoas assim em busca de alimento mesmo, né? Gente que perdeu o emprego, perdeu muitas pessoas que nem tinham assim um emprego formal, mas perderam os bicos que tinham, né? Os trabalhos informais. Então famílias inteiras nessas filas aí que estão de distribuição de comida, né? Fui muito em Paraisópolis, lá na zona sul de São Paulo, né? Comunidade de Paraisópolis, e lá é um negócio terrível, assim, né? Fica aqui uma fila de, sei lá, 200 pessoas para tentando conseguir alimento, né? No centro da cidade também você vê que a desigualdade social no centro da cidade está absurda, assim, o número de moradores em situação de rua, né? E não fui eu que fiz essa matéria, mas uma matéria que me chamou a atenção, o pessoal do jornal fez lá, uns colegas, né, umas semanas atrás, que nessas filas agora que estavam distribuindo aquelas sopas nessa semana agora que fez um frio absurdo, né? Então teve aquela distribuição dos sopões, né, no centro da cidade. E aí o pessoal do jornal entrevistou várias pessoas que não estavam em situação de rua, mas só que não estão conseguindo comprar comida, né? Que tem casa, tem algum teto para morar, mas estavam em busca de alimento nessas filas de comida. Então vocês percebam como é que está essa situação, né, no país, né, na cidade, né, no estado. Ainda mais. E a gente falando de internet, a internet é o alimento da educação nesse momento, né? Porque não, está dependendo exato, dela. Né? A internet, claro, ela é tão importante, acho que quanto uma caneta, um caderno hoje em dia, né? O nosso bloco de notas, né? E enfim, é lógico, tá absurda essa questão, né? Não, a gente deveria, assim, como muitas outras coisas, a questão da vacina, né? Não deveria nem estar em pauta isso, né? A gente não deveria estar discutindo outras coisas aqui, né? E a gente está se debatendo com esse impedimento aí da internet, né? É uma coisa absurda mesmo. Eu não consigo entender muito isso, sabe? Vamos lá, vamos tentar entender então com o Tiago. Tiago, seu olhar, sua observação sobre esse tema. Renato, né? Acho que sou Tiago, eu, não, né? Renato, desculpa, Renato. Renato, tranquilo. Mauro, muito interessante as observações dos colegas, acho que concordo muito com a linha que já foi abordada, mas tem um outro ponto também, acho que até muito mais do que a questão política, nesse caso específico, existe uma questão de orçamento, né? Então, Milton Friedman dizia, não existe almoço grátis, nesse caso também não existe a internet grátis, né? Então, o que me incomoda mesmo em relação a isso, principalmente quando a gente avalia a gestão do governo, é a falta de prioridades, né? Como foi dito muito bem por todos, a internet hoje é algo realmente essencial, né? Como você tem ali saneamento básico, alimentação, internet, acho que a pandemia acelerou muito isso, esse processo que já vinha caminhando nos últimos anos, mas deixou isso muito mais claro. E aí você vê, por exemplo, um fundão eleitoral
de quase 6 bilhões de reais, né, sendo aprovado pelo Congresso. O presidente primeiro disse que ia vetar, depois parece que vai vetar só um pedaço. Eu já achava um absurdo 2 bilhões e qualquer coisa acima disso não vejo sentido, ainda mais em ano de pandemia. Então, o vereador apontou muito bem essa questão do dinheiro dos impostos, que vai todo para Brasília, né, muito centralizado. Isso é um grande problema, porque se ficasse localmente essa arrecadação, o gestor que conhece o local, que conhece as dificuldades de cada cidade, ele poderia ajustar o melhor uso desses recursos para a necessidade que ele tem. Se a cidade tem uma necessidade maior em relação à educação, ele vai investir mais em educação. Se for saúde, ele vai colocar em saúde. E aí é um problema também daquele orçamento que é indexado, né? Você é obrigado a investir X% do que vem do dinheiro em saúde, em educação ou em alguma outra área que tem ali determinado pela Constituição. Então, é uma briga também em relação a isso, a ter uma flexibilidade maior. E aí, quem sabe, isso poderia ajudar também as escolas a terem um investimento melhor. É muito importante, é essencial, né? Ainda mais em anos de pandemia. Agora, existem raízes desse problema que eu acho que merecem ser estudadas mais a fundo. E tem que ter mais criatividade. Você vê, por exemplo, o Ministério da Infraestrutura, com um orçamento bem baixo em relação à saúde e à educação, nem se fala, mas você consegue, através de parcerias, a partir de uma participação maior, por exemplo, da iniciativa privada, você encontra soluções para entregar aquilo que o governo precisa entregar, que são esses itens básicos. Então, às vezes, você pode ter uma gestão que não é estatal, mas você vai ter os recursos para que ela aconteça e seja entregue o produto final com qualidade para a população. Então, eu acho que é uma questão de prioridades e a gente não pode esquecer em relação ao orçamento, porque por falta de prioridades acaba faltando dinheiro para aquilo que realmente é necessário, enquanto que coisas que não são essenciais, como o fundão, o exemplo do fundão que eu dei, e para isso sim o pessoal aprova, vota rapidinho, está ali à disposição dos políticos. Então, eu acho que vale a pena dar uma olhada nisso também. Meio-dia e 27, programa Gente que Fala, pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos, imagens das redes sociais para você também. E vamos aqui ao nosso próximo assunto. Para ampliar as discussões sobre a educação e fomentar o debate público, o Senac São Paulo promoveu na semana passada o segundo Fórum Internacional de Educadores com o tema Educação Profissional, Inovação e Formação Cidadã, Conexões em um Contexto de Mudanças. O objetivo foi trocar experiências e práticas educacionais para enfrentar o difícil momento por que passamos, com transformações em curtíssimo prazo e adaptações do ensino-aprendizagem para o contexto remoto. Como é que foi esse segundo fórum, Leandro? E nessa, a gente até já entrou nessa esteira aí, no ensino-aprendizagem para o contexto remoto, a gente entrou nessa esteira no tema anterior, né? Sim. Obrigado, Mauro, por trazer. A gente é o segundo ano que o Senac organiza esse fórum. Eu acho que ele vem também como algo, né, talvez algo positivo, se dá para a gente levantar com esse adjetivo, né, em relação à pandemia. Mas um fórum que antigamente ficava muito restrito, né, às pessoas que tinham a possibilidade de se locomover para um determinado espaço. A hora que você está, né, vivendo uma situação de isolamento social, ele tem uma abrangência muito maior, né? A primeira edição dentro desse formato online, ela aconteceu o ano passado, né, 2020. Nós já tivemos dentro do que foi do que ficou de acervo, né, daquela oportunidade, mais de 50 mil acessos aos vídeos, né, aos debates que ocorreram lá. E no último dia 7, agora, sábado passado, a gente encerrou a edição de 2021. Então, só para vocês terem uma ideia, até essa conversa que a gente está tendo agora, o acervo que foi criado dessa edição, ele já teve mais de 13 mil acessos. Pessoas de 617 cidades brasileiras participaram do fórum, e nós tivemos participantes também de mais de 29 países, né, o que mostra a abrangência que um evento como esse pode ter, né, e a potência que ela traz
mostrando que a sociedade, de fato, está interessada em discutir educação, porque esse é algo que tem que ser discutido, né? Tem que ser conversado dentro das famílias, né, pelas instituições, porque a gente está falando da base, né, de tudo, não só para estar alimentando aí, né, o nosso mercado de trabalho, mas também para a nossa convivência, né? Eu acho que é um desafio muito grande que a gente tem enquanto país. E quando a gente olha para os temas, né, para as mesas que foram discutidas durante esses 6 dias, o fórum esse ano ele aconteceu do dia 2 até o dia 7, a gente vê um itinerário ali, né? Que se a gente fosse parar para discutir aqui cada uma das mesas temáticas, né, a gente viria, de repente, uma proposta, aí, um projeto político, né, relacionado a essa parte de formação. Mas só para compartilhar aqui com os colegas, né, a gente iniciou o fórum com uma temática que tratou da ancestralidade, né, comunidade e escola, qual que é o papel da educação frente aos desafios globais, né, algo do que foi discutido ali traz justamente essa visão de que não há um objetivo a ser alcançado se não há interação entre os indivíduos, mas também entre a paisagem que eles compõem, né? O amanhã que a gente vai ter, ele está sendo construído agora. Então, quando a gente olha para a educação não é nunca um investimento a curto prazo, né? Ela é a longo prazo. E aí, quando a gente olha para esse novo cenário, a gente começou essa conversa hoje aqui falando do acesso à internet, o quanto que hoje ela está vital para a gente conseguir fazer essa educação dentro, né, das limitações aí que a própria pandemia trouxe. O segundo dia ele falou um pouquinho de tecnologia como ferramenta de aprendizagem, né? Não é que a tecnologia ela está substituindo o papel do professor, muito pelo contrário, é como que a gente a utiliza como uma ferramenta de aprendizagem, né? Uma das questões que foram colocadas pelos especialistas era uma mesa composta aí pelo Cláudio Pinhanes, pelo Romero Tori, né? Eles trouxeram que uma analogia é de que a gente precisa mudar um pouco essa lógica puramente extrativista e passar também a investir em tecnologias que auxiliem na diminuição das desigualdades sociais, né? A gente entra numa questão aí que não é só o aprender a aprender, né, como a gente usa esse jargão no meio educacional, mas a gente tem que aprender também a desaprender algumas coisas e principalmente aprender aquilo que a gente está falando dos fundamentos, né, da onde que surgem as questões, né? E tudo isso tem que ser trabalhado de uma maneira coletiva. Pode falar, Mauro. Sim, pode seguir. Legal. Outro assunto foram as metodologias ativas, né? A escola e os seus interlocutores no processo de ensino-aprendizagem, novas metodologias, né? A gente está falando muito da aprendizagem baseada em projetos, baseada em problemas, que quando a gente vê aí um ensino que ele não leva em consideração a experiência que o aluno traz, né, de vida, né, esse ensino ele não é um ensino humanizado, né? Muito pelo contrário, ele passa a ser um ensino desumano. A gente discutiu, isso foi amplamente discutido também no fórum. Outro ponto, né? Inovação na aprendizagem através do fazer, né? Essa criatividade, como que eu faço para trabalhar com práticas aquele conteúdo e dinâmicas que façam com que eu tenha de fato esse envolvimento, né? A gente teve uma provocação do Luciano Meira, que foi um dos compositores aí da mesa que debateu essa temática, ele falou assim: não dá mais para ser só mão na massa. Tem que ser o corpo inteiro hoje na massa, né? A pessoa tem que estar completamente envolvida com isso. Foi falado também sobre formação docente, né? Isso que a gente está vivendo hoje, né? Necessidades aí urgentes e emergentes, né? Relacionadas a essa atualidade, né? A ressignificação da escola, trabalhar essa questão do paradigma não só da informação, mas da aprendizagem e da participação em cidadania, né? A gente vê esse é um ponto que o nosso país precisa muito avançar, né? A questão da composição dos conselhos, a gente entender a importância de participar disso na construção dessa nossa sociedade. E, por fim, né, o fórum encerrou ali com reflexões sobre a conexão entre a história da educação e a educação profissional, né? A educação profissional no Brasil, que no seu início ela era relegada aí a atender a formação das ditas classes sociais inferiores. E o quanto que a gente vê, felizmente, né, uma mudança que ela é
ela, se a gente parar para pensar, ela é muito recente, né? Porque a gente passa a ter um acesso universal à educação no nosso país, infelizmente, né? A partir ali da década de 90. E hoje a gente vê que, assim, sem a educação, os países que investem na educação profissional como mais um degrau, né, para essa entrada no mercado de trabalho, o quanto que eles hoje são tidos como países desenvolvidos, né? E hoje a gente vê um cenário também onde você tem pessoas que às vezes estão saindo da graduação e procurando ensino técnico profissionalizante, que ele não é o que ficou, né, conhecido, né, durante muito tempo como algo que se formava apenas para exercício da técnica, né? Mas a gente sabe hoje do quanto que ele traz também uma construção de um olhar crítico, né? E cidadão, que é o que, de fato, o mercado de trabalho precisa, né? Ele não precisa mais de pessoas encaixotadas, muito pelo contrário, né? Tem que ter ali uma visão do todo, que assim a gente consegue trabalhar de uma maneira criativa e, né, empreendedora, inclusive. Ok, 12h36 no programa Gente que Fala. A gente vai para um intervalo rapidinho e na volta aqui a sequência dos nossos assuntos. Até já. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. Faltando 24 minutos para 1 no programa Gente que Fala, pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Antes da sequência aqui dos nossos assuntos, a mensagem aqui do Movimento do Ministério Público Democrático, nosso parceiro dos programas de todas as quintas-feiras é o gente do MPD que Fala. O convite aqui do MPD para hoje, a participação de todos, às 7h30 no 7º Congresso Nacional da Associação, o congresso que vai até o dia 25 desse mês, com transmissões ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube e também pelo Instagram. O encontro de hoje, pessoal, terá como tema os direitos humanos e a diversidade, e contará com a participação da promotora de justiça Fabiola Sucasas, da jornalista e pesquisadora Lídice Leão, da pesquisadora do Núcleo de Estudos de Gênero Pagu Unicamp, Carla Adriana Martins Bessa, da secretária de Justiça do município de São Paulo, Eunice Aparecida de Jesus Prudente, e também do professor e doutor em Antropologia Social, Tiago Sabatini. O congresso é gratuito, as inscrições podem ser feitas pelas redes sociais do MPD. Vai lá, no Instagram e Facebook é MP Democrático e no YouTube Ministério Público Democrático. Então, hoje, a partir das 7h30, mais uma etapa aí do 7º Congresso Nacional do Movimento do Ministério Público Democrático para você acompanhar. Seguindo aqui agora com o nosso próximo assunto, visando humanizar uma das mais graves violações de direitos contra crianças e adolescentes, os jornalistas Tiago Queiroz Luciano e Bruna Ribeiro apresentam em Meninos Malabares, Retratos do Trabalho Infantil no Brasil, 10 histórias reais sobre aqueles que não tiveram opção além do trabalho na infância. A obra traz relatos sobre trabalho na praia, na feira, nos faróis, no carnaval, além da mendicância durante a crise causada pela pandemia de Covid-19, seguida de uma verdadeira pandemia da fome. Tiago, neste ano, né, que a ONU declarou, né, o Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil, aí vocês trabalharam essa situação neste ano, né? Mauro, na verdade é um livro que já tem alguns anos que a gente começou a desenvolver esse tema, e acho que mais ou menos começou em 2015, assim, né? Eu fiz uma reportagem em 2015 para o jornal sobre uns meninos aqui na cidade de São Paulo que se pintavam com tinta prateada, que nem aquelas estátuas vivas, sabe? Os artistas de rua. E aí eles pulavam um muro lá no metrô, numa das linhas de metrô da linha azul, né? Lá no centro da cidade, e distribuíam uns papeizinhos, né, nos vagões para pedir dinheiro. E uma parte deles também ficava fazendo malabares
nos faróis, né, da cidade. E aí eu fui atrás dessa história, né? E depois que eu publiquei essa reportagem no jornal, que eu consegui publicar depois de alguns meses indo atrás dessas crianças, a Bruna, né, que foi uma grande jornalista, uma grande amiga minha, a gente tinha trabalhado junto no jornal e ela já estava fora do jornal, e aí ela já estava trabalhando com um tema já de direitos da criança, infância, adolescência, e aí ela falou, poxa, vamos continuar esse projeto aí que você começou no jornal, né? Ela estava trabalhando para um instituto que combate o trabalho infantil, e aí a gente passou a fazer várias reportagens a partir dessa primeira que eu tinha feito em 2015, e aí foi, né? A gente fez matérias falando sobre o trabalho infantil nas ruas. Eu voltei de novo para o mesmo ponto que eu tinha feito essa primeira reportagem, aí eu fiz dos meninos malabares, né? Que fazem aqueles malabarismos com fogo, às vezes, né? Para conseguir um dinheiro. E fomos para as feiras livres também, que é um trabalho super invisível, assim, né? Os feirantes, eles costumam levar os filhos, né? Pequenos, assim, bem pequenos, para trabalhar junto com eles, né? E fomos para os cemitérios, nessas datas, assim, por exemplo, de finados, Dia das Mães, Dia dos Pais, né? Que acabou de acontecer, assim, pelo menos antes da pandemia, quando muita gente ia nos cemitérios levar flores, assim, aí vão meninos assim de bairros distantes para esses cemitérios mais da zona sul da cidade para limpar os túmulos e ganhar um dinheirinho, assim. Também foi uma coisa que me chamou muita atenção, né? E aí a gente fez vários tipos assim de trabalho infantil que coloca as crianças em risco, né? E aí fomos também, continuamos na pandemia, aí fizemos os meninos e meninas em busca de comida mesmo, né? Aí foi essa situação que eu te falei, assim, que eu vi também nas filas, né? Em busca de alimento, meninos sozinhos, assim, sem presença de adultos, tentando garantir o seu alimento, assim. E aí a gente juntou tudo isso num livro, assim, por obra da Bruna mesmo, que conhecia o pessoal da editora, Panda Books, né? E aí a gente reuniu essas histórias e juntou elas num livro, assim, né? Sim. Agora, Tiago, você e a Bruna só relatam as histórias, vocês apresentam aquilo que vocês viram, ou o livro traz também, de alguma maneira, alguma cobrança do poder público em relação a essa situação do trabalho infantil? Olha, a gente, assim, da minha parte, eu tentei sempre jogar a luz ao tema, sabe? E trazer a minha ideia era trazer essa discussão para a sociedade, assim, trazer à tona isso, porque até deixa eu mostrar aqui quem está vendo, olha, essa é a capa do Sim. livro aqui. A próxima pergunta é sobre a capa, inclusive. É uma tocha acesa na mão de uma criança, é isso? Isso aqui é um detalhe de um dos meninos, né? Lá na próxima estação Armênia, lá perto da Pinacoteca, que foi a primeira história que eu fiz depois daquela a que gerou, né, o estudo sobre o tema, né, em 2015. Aí eu voltei lá em 2016 e aí eu não vi mais os meninos prateados. Eu vi uns meninos, eles estavam com roupa de palhaços, assim, e aí tinha um bem pequenino, assim, que é esse detalhe aqui, ele estava acendendo a tocha, né? E para fazer malabares. Fazer malabares, né? Então, e aí, voltando à tua pergunta, assim, o que eu percebo é que é um tema que ele ainda é muito invisível, né? Assim, pouca gente, assim, felizmente, assim, as discussões sobre o tema elas estão aumentando, assim, né, ao longo dos anos, né? Eu percebo, né? Mas ainda acho que uma parte da sociedade ainda acha melhor trabalhar do que roubar, né? E ainda tem essa velha máxima, assim, né? Então, é uma coisa que a gente tenta, assim, pelo menos tentou jogar a luz ao tema e tentou aumentar um pouco a discussão com essas reportagens que a gente
que a gente fez aí ao longo desse tempo, né? É um pouco isso, assim, né? Tá certo. Faltando 15 minutos para uma, vamos avançar aqui com o próximo tema. O vereador Eliseu Gabriel, o senhor apresentou recentemente à Câmara Municipal um projeto de lei, é o número 359 desse ano, propondo adiamento da revisão do plano diretor para 2023. Na verdade, o ano previsto é este, né? E como justificativa, próximo, né, de 2022, né? E como justificativa, o senhor afirma que a continuidade da pandemia impede a participação dos munícipes nos debates, e esta é uma condição sine qua non, ou seja, essencial, né, para possibilitar as revisões sob pena de cometer ilegalidades, observar o mesmo procedimento de sua elaboração. Por que o senhor, então, para acrescentar aqui nessa justificativa, propõe o adiamento da revisão do plano diretor para 2023? Olha, o plano diretor é uma exigência legal federal, né, que toda cidade tem que fazer. A última que a cidade de São Paulo fez foi em 2014. E a legislação permite que exige que ele seja feita uma revisão 10 anos depois. Mas, em 2014, a Câmara Municipal decidiu que a revisão seria 6 anos depois, seria em 2021, né? Em 2020 para 2021. O que aconteceu? O processo de 2014, para organizar o plano diretor, foi extremamente rico, né? Tivemos 48 audiências públicas em várias regiões da cidade de São Paulo, com imensa participação da população. Então, houve um equilíbrio muito grande das ideias, das demandas, das necessidades de grupos de interesse, seja imobiliário, seja de transporte, seja de educacional, seja do comércio. Então, houve um conjunto de ideias, né, e pressões democráticas para que se fizesse um plano diretor que atendesse da melhor maneira possível os interesses da maioria da população da cidade. Bom, o que aconteceu? Muita coisa ainda estava para ser resolvida, mas tinha que fechar, e fecharam. Nem sempre é o ideal, vamos continuar discutindo futuramente. Aí decidimos, em 2014, que seria feita a revisão 6 anos depois. Mas acontece que 6 anos depois a gente entrou numa pandemia, em que a essência do processo de discussão do plano diretor é impedida, ou seja, a participação das pessoas, a participação de centenas, milhares e milhares de pessoas com audiências públicas levando as suas demandas. Mas existe uma demanda, né, que estão querendo, né, fazer essa revisão já. Né, a ideia era fazer já no começo do ano, espera-se fazer ao longo desse segundo semestre, e a prefeitura estaria preparando uma proposta de revisão. Quer dizer, a prefeitura tem que apresentar para a Câmara uma proposta de revisão em base nas consultas que ela está fazendo. Bom, eu acredito que isso é temerário, nós fazemos esse debate agora, né? Porque nós não podemos privilegiar esse ou aquele setor que está mais organizado no debate, né? Existe uma pressão muito grande no setor imobiliário, que é importantíssimo para a cidade de São Paulo. A construção civil em São Paulo é um motor de crescimento, de desenvolvimento da cidade, muito importante. Mas, é claro, se você tem a Câmara, você tem a Prefeitura, você tem o poder público para mediar esses interesses, para fazer com que você veja o que é melhor para a cidade, né? Então, essas coisas precisam ser discutidas, precisam ser democraticamente debatidas, não simplesmente aproveitar uma situação de um setor que está mais organizado ou tem um interesse mais específico e pressionar para fazer. É claro, existe interesse em se construir onde não se pode construir hoje. Essa é a questão, né? Não se pode construir em determinado lugar que provavelmente daria um lucro muito grande. Então, existe pressão para que se construa nesses lugares. Existem questões muito além da questão do setor imobiliário. Existe a questão do comércio, da organização dos bairros, da educação, do transporte. Esse conjunto de questões precisa ser estudado, e não a gente discutir assodadamente uma coisa apenas, né, com vistas à questão imobiliária. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, e por isso que eu fiz esse projeto de lei para nós adiarmos para quando a pandemia estiver sob controle.
Então, o senhor entende que, nesse processo de revisão do plano diretor, existem setores mais avançados, setores mais atrasados, e esse atraso ocorreu por causa da pandemia, e o senhor pretende que todos estejam num nível mais equilibrado para poder fazer o processo de discussão. Esse é o seu entendimento? Exatamente. A mesma coisa a gente acabou de falar do debate sobre a educação aqui, né? Quer dizer, como é que nós vamos fazer um debate sobre a essência da cidade, sobre o desenvolvimento da cidade remotamente, né? É muito difícil, principalmente porque a organização da sociedade não está adequada, né? Os movimentos, as associações, os grupos de interesses empresariais, que são extremamente importantes, todos eles precisam participar desse processo, e não apenas um setor que vai impor uma série de interesses mais de curto prazo. Agora, este projeto de lei que propõe o adiamento da revisão do plano diretor precisa ir para o plenário, precisa ser aprovado. Como é que está o trâmite na casa? Tudo que é feito na Câmara que consegue ser aprovado depende de grandes conversas, né? Eu não digo entendimentos, né? Você precisa conseguir convencer o executivo que tem que tomar a iniciativa de mandar a revisão para a Câmara, precisa convencê-lo de que não é o melhor momento. Ou pode até mandar, mas dizer, vamos iniciar o debate daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Ele pode fazer isso, né? Não é você mandar um projeto de lei em regime de urgência que tem que tratar e discutir imediatamente. Então, o que estamos fazendo? Estamos conversando. Existem vereadores a favor, vereadores contra, vereadores que querem fazer já, vereadores que não querem. Existem setores da sociedade que querem fazer agora, setores da sociedade que não querem. Então, nós recebemos pressão. Eu recebo pressão de todo lado, gente que quer e gente que não quer. Não só eu, como a prefeitura e vários vereadores que atuam nesse assunto. Então, estamos num processo de debate, né? Vamos ver. Eu gostaria que fosse para plenário esse meu projeto para nós votarmos, né? É isso que eu estou trabalhando para que aconteça. Faltando 8 minutos para 1 da tarde, segue mais um assunto aqui no programa Gente que Fala, pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também pelas redes sociais. Em uma vitória da agenda liberal do ministro Paulo Guedes e sob críticas da oposição, a Câmara dos Deputados aprovou na quinta-feira da semana passada o projeto de lei que autoriza a privatização dos Correios. O governo afirma que há incerteza quanto à autossuficiência e capacidade dos investimentos futuros por parte dos Correios, que tem mais de 90 mil funcionários. E nos últimos meses, o ministro Paulo Guedes cogitou a possibilidade de usar parte da arrecadação com as privatizações em projetos sociais e a utilização de precatórios como alternativa de crédito nas privatizações. Esse tema para você, Renato, a gente tem que só lembrar aqui sobre a privatização dos Correios. Tem uma ação no Supremo Tribunal Federal, né, contestando, se não me engano, com a ministra Carmen Lúcia, não? Mauro, o tema de privatização sempre gera muita polêmica, né? Eu acho até que nos últimos anos é uma discussão que se tornou mais natural dentro da sociedade, as pessoas passaram a aceitar melhor, talvez pela experiência que nós tivemos com alguns setores, vamos dizer aqui das telecomunicações, por exemplo, houve muita resistência na época, e hoje acho que não dá para negar que o resultado é muito positivo, né? Apesar de poderia ter sido feito de uma forma melhor, até para a gente ter um mercado ainda mais competitivo, com mais empresas além daquelas que a gente tem, mas hoje é inegável que todo mundo consegue ter o seu celular, consegue se comunicar muito melhor do que antes das privatizações. E essa conversa sobre os Correios, Mauro, eu acho que volta à nossa conversa inicial, né, das prioridades. Acho que não faz sentido em 2021 o Estado ter todo um esforço, um orçamento, milhares e milhares de funcionários para entregar cartas. Eu acho que isso é algo que já deveria ter sido feito lá atrás, né? A gente demorou para fazer isso, Correios, a cada dia que passa, perde mais valor de mercado, então a privatização ela vai se desvalorizando. Então, pensando novamente na questão das prioridades, não vejo motivo para não fazer isso. Você tem ali uma opção, uma possibilidade de corrupção. Vamos lembrar lá atrás, por exemplo, que foi numa investigação sobre os Correios que começou toda a questão do mensalão, foi descoberta, né, que tinha postales e tinha tudo isso, foi terminado no mensalão. Então,
além da questão do desvio de dinheiro, você tem o uso dessas estatais para trocas políticas, para barganhas políticas, então, de pessoas de partidos em troca de apoio. Então, além do roubo, você tem a questão também de conchavos, essa coisa toda. Então, a partir do momento que você elimina isso, coloca para o mercado privado, ainda mais um setor como esse, que não tem nem aquela argumentação de setor estratégico e tudo mais, pode ter alguma coisa de dizer, olha, vai ter alguns locais que precisam ser assistidos, que aí talvez nesse processo de privatização o governo possa pensar em algo que preveja para não deixar essa população desassistida. Mas, no geral, acho que é uma conversa que está muito madura. Sempre vai ter essa questão judicial, que as pessoas vão tentar ali até o último momento segurar um processo como esse, mas eu acho que a população já está convencida nesse caso, Mauro. A gente tem aí muita ineficiência, todo mundo sofre aí com demora de entrega de pedidos. Tem uma estatística, a cada 7 minutos, uma mercadoria é roubada nos Correios no Rio de Janeiro, uma coisa inacreditável. O Correios, em muitos lugares, ele não consegue fazer a entrega, ele não chega lá. Rio de Janeiro, isso é muito famoso, tem certos lugares ali que tem um domínio, seja do tráfego ou uma dificuldade logística mesmo. Essas pessoas simplesmente estão fora da área de entrega dos Correios. Então, são várias questões aí que apontam para um caminho natural para essa privatização. Em termos de serviço, hoje a gente já tem muitos competidores que, por exemplo, o Mercado Livre, essas empresas todas de varejo, Magazine Luiza, Casas Bahia, muitas vezes tem seu próprio serviço de entrega que é muito mais eficiente. Você compra hoje, às vezes no mesmo dia recebe essa encomenda, ou no dia seguinte. Então, nem vai mudar tanto em relação a isso, mas eu acho que os pontos principais é a questão de você tirar um possível foco de corrupção, e a gente já tem um histórico muito grande disso. Então, vejo com bons olhos esse processo de privatização, Mauro. O que nós aprendemos, Renato, em relação a privatizações? Você destacou aqui do setor das telecomunicações. Vamos pegar esse, então. O que nós aprendemos em relação às telecomunicações? Porque no começo foi bastante tumultuado, foi muito complicado. Hoje ainda temos problemas de cumprimento mesmo de bons serviços, né, por parte das operadoras. O que é que a gente aprendeu de positivo nesse aspecto que pode ser levado para a eventual privatização dos Correios? Eu acho que existe um grande dilema, Mauro, que é aquela questão de você colocar regras ali para exigir um mínimo de entrega, né, de um serviço de qualidade, versus uma abertura real do mercado para que você tenha mais competidores e essa qualidade e eficiência venha naturalmente. Então, por um lado, você tem ali agências reguladoras, no caso das teles, a Anatel, que muitas vezes impede, as regras que ela impõe impede que venham novos competidores para disputar esse mercado, o que, num primeiro momento, pode ter gente que seja contra, para que você não tenha ali um vale-tudo, né? Empresas que não tenham tanta estrutura, tanta qualidade para entregar, mas, ao longo do tempo, o mercado vai se ajustando e aquelas que forem competentes, entregarem um bom produto, vão permanecer no mercado. Se a gente pensar em itens essenciais, vamos pensar, por exemplo, na comida. Nada é mais essencial do que você se alimentar. E nem por isso existe ali uma estatal para entregar comida, ou você tem milhares de regulações. A cada esquina você tem um restaurante, você tem um prestador de serviço que oferece isso e funciona muito bem. A gente tem comida barata, a gente tem tudo isso, claro, respeitando certas regras de higiene, de Anvisa e tudo mais. Mas é só um exemplo para mostrar como você consegue ter um item essencial oferecido por empresas privadas. O caso das teles melhorou demais a situação do consumidor após a privatização, poderia ser melhor, e eu acho que no caso dos Correios, você até já tem outros serviços, mas tem esses argumentos que eu citei aqui. A questão de possíveis desvios, de ser um centro, uma grande possibilidade de corrupção, e o uso político de uma estrutura como essa, com milhares e milhares de funcionários, muito poder. Você tem a questão também de greves, né? Você tem ali, muitas vezes, em épocas essenciais para o comércio, uma greve de Correios que prejudica muita gente. Então, é por isso que eu vejo que precisamos aprender com essas experiências do passado, melhorar aquilo que não foi feito da melhor forma. E você tem, por exemplo, muitos funcionários que não podem, de um dia para o outro, simplesmente perderem suas garantias, seus direitos e tudo mais. Então, é preciso haver uma transição para esse pessoal todo envolvido, mas, sem dúvida alguma, a privatização é o caminho melhor para ser tomado no caso dos Correios. Pessoal, faltando 1 minuto para 1, o tempo hoje passou muito rápido, ficou curto. A gente ainda temos perguntas aqui. Deixa eu ver aqui, ainda temos perguntas aqui da nossa audiência para vocês. Deixa eu ver quantas são aqui. São 4, uma para cada um, mas não dá tempo, gente. Faltando 1 minuto para 1, não dá tempo para a gente cumprir aqui com essa
nossa obrigação com a nossa audiência. Eu vou pedir desculpas a todos por isso e a gente vai partir aqui para o encerramento. 5 segundos para a sua despedida, Renato, você está com a palavra. Obrigado, Mauro, pelo convite. Obrigado a todos aí pela troca de ideias. Sempre que precisar, só chamar, contem com a gente. Um abraço. Vereador Eliseu, 5 segundos. Obrigado, prazer te ver, Mauro, Leandro, Renato, Tiago, Zenildo, obrigado por tudo. Estou às ordens, gosto muito desse programa e sempre que chamar, eu estou aí. Muito obrigado. Tiago, palavra final, bem rapidinho. Queria agradecer também, só queria também agradecer o Leandro, aí o Senac, e destacar que o Senac faz parte da minha formação também. Eu fiz pós-graduação lá, fiz o curso de tecnólogo há muito tempo atrás aí como fotógrafo. Antes de ser jornalista eu já era fotógrafo, graças ao Senac, e estou à disposição aí para outros bate-papos aí. Muito obrigado para todos aí. O meu carinho também pelo Senac. Eu nunca estudei na instituição, mas trabalhei para a instituição, para a TV Senac. Já tem um tempinho isso, já tem uns 20 Legal. anos. Trato com carinho muito grande a instituição. Leandro, a sua palavra final. Mauro, primeiro agradecer aí o espaço, né? A gente está à disposição também para outros debates ricos como esse, né? Os nossos debatedores aqui convidados, então o vereador Eliseu, prazer estar aqui contigo, Renato Dias também, Tiago Queiroz, e dizer que assim, o momento ele exige que a gente, né, tenha união, e eu acho que é para isso que a gente tem que trabalhar, né? Então o Senac ele também está aí para contribuir com esse acesso à educação, né, de qualidade para o maior número de pessoas possível. Obrigado, um ótimo dia para a gente. Muito obrigado pela presença de todos. Em nome da equipe do programa Gente que Fala, termina aqui essa edição. Estiveram com a gente hoje o vereador paulistano Eliseu Gabriel, do PSB, o Leandro Nassif Darco, ele é o gerente do Senac de São Carlos, o Tiago Queiroz Luciano, repórter fotográfico do Estadão, e o Renato Dias, conselheiro do Instituto de Formação de Líderes de São Paulo e diretor de Relações Institucionais da Brasil Paralelo. Na mesa de som com a gente hoje na Rádio Trianon, o Sérgio Souza, ele também é o gerente técnico da emissora, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, a Zenilda Salvato é a nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha é o nosso diretor-geral, você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias, chegando aqui na programação da Trianon agora o Dermeval Pereira, com o programa Sociedade em Foco, até as 2 da tarde, a partir das 2, o André Lúcio Nicole com o programa André e Você. Antes de tudo isso, a Débora Mendonça, a repórter Débora Mendonça, chegando com informações do trânsito nesse horário do rush do almoço. Muito obrigado pela audiência.